Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a professora Suzy de Matemática. Nós vamos estudar hoje os números inteiros. Conjunto dos números inteiros. É representado pela letra Z, onde nós temos os números menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3. É um conjunto infinito, representado por uma parte de números positivos e uma parte de números negativos. Vejam, essa parte aqui, depois do zero, são os números positivos. Os números após o zero. A partir do 1, 2, 3. Observe que aqui tem reticência porque eles são infinitos, tá? Temos aqui o zero, que é a origem dos números inteiros, e temos números negativos. Essa parte é dos números negativos e são números negativos também infinitos, tá bom? Então, o conjunto total dos números inteiros é um conjunto infinito. Veja que a gente pode representar esse conjunto também na reta numérica. Observe. A origem, nós colocamos aqui o zero, onde nós chamamos de origem dos números inteiros. Temos aqui a parte positiva e a parte negativa. Veja o sentido da reta. Nesse sentido da reta, o sentido positivo, tá? É o sentido que vai para a direita. No sentido que vai do zero para a esquerda, é o sentido dos números negativos, tá? Então, essa aqui é a parte positiva, parte negativa. Onde nós podemos descrever esses números, nós chamamos de abscissa, tá? Nós podemos até colocar assim, ó. Por exemplo, o ponto A, né? Dizemos que o ponto A corresponde ao número 1. O ponto B, por exemplo, corresponde ao número 5. O ponto C corresponde ao número menos 6, tá? Observe que na reta numérica, as distâncias são as mesmas, tá? Quer dizer, a mesma medida de comprimento que nós usamos aqui do 0 até 1, usamos aqui do 1 até 2, né? Se aqui for 1 centímetro, aqui vai ser 1 centímetro, 1 centímetro, medidas iguais, tá? Veja as situações. A temperatura do Canadá está a 5 graus Celsius abaixo de zero. Então, gente, se a temperatura está abaixo de zero, então essa temperatura é muito fria, gente. Ela é negativa, 5 graus abaixo de zero. A gente escreve assim, tá? Mariana teve um lucro, gente. Lucro dá a ideia de quê? De ganhar. Então, é uma situação positiva que nós vamos escrever mais 100 ou 100. Por quê? O número positivo ele pode ser escrito com sinal ou sem o sinal. Já o número negativo é obrigatório a gente colocar o sinal. Pedro teve um prejuízo de R$ 62. Prejuízo, gente, dá a ideia de quê? De perder. Logo, essa situação aqui é uma situação negativa. Então, nós vamos escrever menos R$ 62. Módulo, o valor absoluto. O que é módulo, gente, de um número, o valor absoluto? É a distância entre qualquer ponto e a origem da reta numérica. Então, vejam, gente, aqui a reta numérica. Vamos voltar para a reta numérica. O zero aqui nós já sabemos que é a origem, tá? Zero é a origem. Então, se eu quero a distância do zero até o 3, tá bom? Então, nós vamos contar uma unidade até o menos 3. 2 unidades, 3 unidades. Então, a distância do 0 ao menos 3 é quem? 3 unidades. Distância, gente, não pode ser negativa, é sempre positiva, tá bom? Então, a distância daqui é menos 3, quer dizer, o módulo de menos 3 é igual a 3, tá bom? Se eu quisesse o módulo, por exemplo, de 8, eu contaria aqui de 0 até 8, que daria 8 unidades, tá bom? O módulo de menos 8 é o próprio 8. E qual é o módulo de 4? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem 4 intervalos de uma unidade. Então, o módulo de 4 é o próprio número 4, tá? A gente pode dizer também qual é o valor absoluto de 4. É o próprio 4. Observe, gente, que o módulo ele é uma distância, portanto, ele não tem sinal. Agora, vamos ver o que é número oposto ou simétrico. São números que estão à mesma distância do zero na reta, tá bom?
bom? Observe o zero. Gente, qual é a distância, qual é o número oposto de menos 5? Qual é a distância do 0 ao 5? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? A distância do 0 ao 5. Qual é a distância do 0 ao menos 5? 1, 2, 3, 4, 5. Então, menos 5 e 5 são números opostos, porque eles estão à mesma distância do 0. Então, qual é o oposto de menos 5? Mais 5. A gente pode chamar também de simétrico. Qual é o oposto de 10? É um número que está à mesma distância do 0 em relação a 10. Então, é menos 10. Em resumo, para você encontrar o oposto de um número, basta você trocar o sinal desse número. Por exemplo, o oposto de menos 20 é mais 20. O oposto de menos 5 é mais 5.